for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. He walked among them. Ele andou no meio deles. They'd been with him for 3 years and a half, and they still didn't recognize him. Ele havia estado com eles por 3 anos e meio, e mesmo assim não o reconheceram. He said, why are you so slow of heart? Ele disse, por que sois tão tardos de coração? He said, well, are you a stranger? Disse, bem, és tu um estranho? He said, don't you know that Jesus of Nazareth, who we expected to be the king, has been killed and buried, and this is the 3rd day? Disse, não sabes que Jesus de Nazaré, que esperávamos ser o rei, foi morto e sepultado, e este é o 3º dia? He said, and now we had some women come to us this morning, said they'd seen a vision of some angels, and we just considered it not. Ele disse, e agora tínhamos até mesmo algumas mulheres conosco nesta manhã, que disseram ter visto a visão de alguns anjos, e apenas não consideramos isto. So all these things are going around Jerusalem like it is. Disse, todas estas coisas estão acontecendo ao redor de Jerusalém assim. He said, why are you so slowful of heart? Ele disse, por que sois tão tardos de coração? Why are you so foolish? Didn't you believe the prophet? Por que sois tão tolos? Não crestes no profeta? Oh my. Oh, que coisa! Can't you believe the word? Não podeis crer na palavra? So don't you know that all the prophets said that Christ must suffer first and then enter into his glory? Disse, não sabeis que todos os profetas disseram que Cristo deve sofrer primeiro e então entrar na sua glória? And he began with Moses. That's Genesis. E ele começou com Moisés, isto é, Gênesis, and explained to them as he walked along the road all the precepts of the Old Testament, what was to take place. E lhes explicou enquanto andavam pelo caminho todos os preceitos do Velho Testamento que tinham que acontecer. Wouldn't you like to have been in company there that morning? Não gostaria você de estar fazendo companhia ali naquela manhã? But you are this morning. Mas você está fazendo nesta manhã. He's just as alive today as he was then. Ele está simplesmente tão vivo hoje como ele estava então. He said, I am he who was dead and is alive forevermore. And because I live, ye shall live also. Ele disse, eu sou aquele que esteve morto e está vivo para sempre. E porque eu vivo, vós também vivereis. You're Tu és. not only is he here alive, but you're alive with him. Ele não está apenas vivo aqui, mas você está vivo com ele. This great hope that you have within your heart makes you alive. Esta grande esperança que você tem dentro do seu coração te deixa vivo. Even death itself has nothing that can shatter that beautiful hope that rests under in Christ Jesus to every believer. Até mesmo a morte não tem nada que possa escurecer aquela linda esperança que descansa além em Cristo Jesus para cada crente. Though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die, he said. Ainda que esteja morto, viverá. E quem viver e crer em mim nunca morrerá. Ele disse, Oh, when he went to the grave of Lazarus, these words were spoken in St. John 11. oh, quando ele foi para a sepultura de Lázaro, estas palavras foram ditas em São João 11. Now, as he walked along, and after a while he made out like he was going to go on past the little place.
Agora, enquanto ele andava, e após algum tempo, ele fez como quem ia passar adiante para outro lugar. You know, sometimes he does that. Sabe, às vezes ele faz isso. Have you ever thought of that mother, you in the wheelchair? It look like he's just going to pass you by. Você já pensou nisto, mãe? Você na cadeira de rodas, e parece que ele vai passar direto por você? You ever think of it, brother, sister? You people out there that's turned down today by cancer? Você já pensou nisto, irmão, irmã? Vocês, pessoas ali fora que estão desenganadas hoje pelo câncer, The doctors turned you down, nothing they can do. os médicos te desenganaram, nada podem fazer. You that say, well, if Você que diz, bem, se that woman sitting there was just a shadow and the best of doctors and the cancer was in the uterus first, wasn't it, sister? aquela mulher assentada ali era apenas uma sombra, e os melhores médicos e o câncer estava primeiro no útero, não estava, irmã? Went into the spine and even the holes that eat through her intestinal tracts and things. Subiu para a espinha e até mesmo os orifícios foram comidos no aparelho intestinal dela e coisas. How could she live? Como poderia ela viver? That's what her doctor said to me. How can she live? Foi isto que o seu médico me disse. Como poderia ela viver? I said, because he lives. That's why. Eu disse, porque ele vive, esta é a razão. It isn't for me to question. Não é para eu questionar, It's for me to believe it. Right. é para que eu creia nisto. Correto. Said, thus saith the Lord, sister. I've never been in your place, but there's a little chicken house back here. In 3 days you'll visit it. Disse, assim diz o Senhor, irmã, eu nunca estive na sua casa, mas há um pequeno galinheiro ali atrás. Em 3 dias você irá ali. She did. Ela foi, That's right. She's here yet this morning because he lives. e ela ainda está aqui nesta manhã, porque ele vive. He made out like he's going to let her die. Ele fez de conta que ia deixá-la morrer. When I come to her house, she said, preacher, I'm not worthy that a minister would come into my house. I'm a sinner. Quando fui à sua casa, ela disse, pregador, não sou digna de que um ministro entre na minha casa, pois sou uma pecadora. I said, that's what Jesus died for you sinners. E eu disse, foi para isto que Jesus morreu, por você, pecadora. His reputation's made where sinners are. That's right. Sua reputação se dá onde estão os pecadores, correto? His reputation's not hurt by sinners, it's made by sinners. Sua reputação não é arruinada por pecadores, é formada por pecadores. It's self-righteousness where he's hurt. That's right, that you won't humble yourself to him. É a hipocrisia que o fere, correto? Isto é certo quando você não se humilha a ele. Notice, Observe, and he made like he would pass by. ele fez como se fosse passar direto. Dad, you with the heart trouble. Mother, you with the cancer. It's going to die. You know you got to die. Papai, você com problema no coração. Mamãe, você que vai morrer com câncer. Você sabe que você tem que morrer. Maybe Talvez you say, well, I've been a Christian all my life, Brother Branham. você diz, bem, eu fui cristão por toda a minha vida, irmão Branham. Why would it happen? Por que isto aconteceria? I've asked him, Eu tenho indagado a ele. but maybe he just made like he's going to go by. Mas talvez ele simplesmente esteja fazendo como se fosse passar direto. That's what he done to Cleopas and them. Foi isto que ele fez com Cleófas e outros. He said, made out like he knew all the time he was going in. Ele disse, fez como que ele sabia o tempo todo que ele ia entrar. He knew all the time he was going with him. Hey. Ele sabia o tempo todo que ele estava indo com eles. So he said, they act like he's going on by, and they constrained him. Então ele disse, eles agiram como se ele estivesse passando e eles o constrangeram. Come in. We love you. Entre, nós te amamos. That's the way. Esta é a maneira. Come in and abide with us. Entre e fique conosco.
Can you do that today? Pode você fazer isto hoje? Can the Methodists do that? Podem os metodistas fazerem isto? The Baptists, the Presbyterians, the Nazarenes, the Pilgrim Holiness, the Catholics, the Lutherans? Can you do that? O batista, o presbiteriano, o nazareno, o peregrino de santidade, os católicos, o luterano, pode fazer isto. Regardless of what church says, Não importa o que a igreja diga. come in and abide with me. This is resurrection morning. Venha e fique comigo nesta manhã de ressurreição. Come and abide with us. Venha e fique conosco. He's never asked unless you receive. Ele nunca reclama, a não ser que você receba. He said, ask and you shall receive. Knock, it'll be open. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Seek and you shall find. For every one that seeketh findeth. To him that knocketh it shall be open. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. That's right. Correto? Ask and you shall receive. Pedi e recebereis. No, maybe you will receive. Não talvez você receberá. Receberá. And they asked him, come in with us. E eles lhe rogaram, entre conosco. He turned, come back, walked into the little hut. Ele virou, voltou, entrou na pequena cabana. It might have been a little adobe on the side of the road, as many of the Syrian countries there have those little adobes, made up with mud and so forth, sticks, poor. Pode ter sido uma pequena casa de adobe ao lado do caminho, como muitos dos países sírios ali tinham. Aquelas pequenas casas de adobe, feitas com lama e coisas assim, varas, pobre. Why would the King of Glory ever stoop to come into a place like that? Porque o Rei da Glória se curvaria para entrar em um lugar como aquele? But there's never a place too little. Mas não há um lugar tão pequeno. There's never a church too small. Não há uma igreja tão pequena. There's never a person too rejected by the world. Não há uma pessoa tão rejeitada pelo mundo. There's never a woman too fallen. Não há uma mulher tão caída. There's never a man too drunk. But he'll come when he's asked. Não há um homem tão bêbado, mas ele entrará quando ele for solicitado. Certainly ask him and find out. Com certeza, rogue a ele e descubra. May I say this, leaving it for last? Deixe-me dizer isto, deixando isto por último. There's never a person who's too sick. Never a person who's too far gone. Não há uma pessoa que seja muito doente. Não há uma pessoa que tenha ido muito adiante. Ask, and you shall receive. Peça e receba. Let me come in and make my abode with you. I'd like to talk to you a few minutes. Deixe-me entrar, deixe-me permanecer contigo. Eu gostaria de falar contigo por alguns minutos. And they invited him. E eles o convidaram. He came in. And when once inside and the doors of the world shut out, alone with Jesus, Ele entrou. E uma vez dentro, as portas do mundo se fecharam, a sós com Jesus. there you are. Aí está você. If he can only get you to yourself once, if he can only get you away from the crowd, the pleasure-seeking crowd. Se ele puder apenas te conseguir uma vez, se ele puder apenas te afastar da multidão que está à procura de prazeres, If he can only get you away from the doubters that says the days of miracles is past. se ele puder apenas te afastar dos céticos que dizem os dias dos milagres passaram, If he can ever get you away from the people that says there's no more feeling of religion. se ele puder alguma vez te afastar das pessoas que dizem não existe mais sentimento de religião, The heartfelt religion that our fathers bled on the battlefield for, there's nothing to it. a religião sentida no coração pela qual nossos pais sangraram no campo de batalha, não há nada disto. If he can ever get you alone one time,
and all your ideas shut outside. Se eles alguma vez te pegar a sós, uma vez todas suas ideias fechadas do lado de fora, If he could ever get a group of people together like that, there would be a repeat of Pentecost. se ele pudesse obter um grupo de pessoas assim, haveria uma repetição do Pentecostes. If he could ever get a church like that, there'd be a revival that would sweep the nation. Ele poderia obter uma igreja como aquela. Haveria um reavivamento que varreria a nação. Get alone with him. Fique a sós com ele. While he was alone, the doors shut, the world outside. He picked up some bread, and he broke it. E enquanto ele estava a sós, as portas fechadas, o mundo do lado de fora, ele apanhou um pedaço de pão e o partiu. And just the way he done it, they knew it had to be him. Então, logo que ele o fez, eles souberam que só podia ser ele. Their eyes were open. They'd talked to him all day. Seus olhos se abriram. Eles tinham falado com ele o dia todo. They'd fellowship. Eles tiveram companheirismo. They'd heard him preach along the road through the journey of the heat of the day. But when once alone, he made himself known to them and their eyes come open. Eles o tinham ouvido pregar pelo caminho, através da jornada, do calor do dia. Mas uma vez só, ele se fez conhecido a eles. Então, seus olhos se abriram. Oh, if he could only get this group of people at this hour. If he could only get you to a place alone where you would notice. Oh, se ele pudesse simplesmente obter este grupo de pessoas nesta hora, se ele apenas pudesse se tornar em um lugar a sós, onde você não observaria. Say, I'm sitting by a Methodist this morning and I'm a Baptist. Digamos, estou sentado do lado de um metodista nesta manhã e sou um batista. Hey, you mustn't do that. Ora, você não deve fazer isso. You must shut the world out. Shut the other people out. Você deve fechar o mundo do lado de fora, fechar as outras pessoas do lado de fora. You must walk alone with Christ. Você deve andar sozinho com Cristo. If he ever gets you alone, then your eyes come and say, "Why it was him all the time?" Se ele alguma vez te encontrar sozinho, então seus olhos se abrirão. Dirá, ora, era ele o tempo todo. Then he'll do something here this morning, the way he used to do it, and the way he does it today. Então ele fará algo aqui nesta manhã, assim como ele costumava fazer, e do modo que ele o faz hoje. For he has to do the same thing today that he did then, act on the same principle, or he isn't the same yesterday, today, and forever. And he did wrong when he acted there. Pois ele tem que fazer a mesma coisa hoje que ele fez então, agir nos mesmos princípios, ou ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele agiu errado quando ele agiu ali. If Christ in the... Se Cristo no... Here it is. Yes. Aqui está. Receba isto. Christ at the first resurrection and made himself known to these apostles by something that he did when he was here on earth to prove to them that he was risen from the dead and it was he. Cristo na primeira ressurreição e se fez conhecido àqueles apóstolos através de algo que ele fez quando ele estava aqui na terra, para lhes provar que ele havia ressuscitado dos mortos e era ele. He's under the same obligations to move this morning in this tabernacle. Ele está sob as mesmas obrigações para se mover nesta manhã, neste tabernáculo, To do things here in this church this morning that he did when he was here on earth in the same manner. para fazer coisas aqui nesta igreja, nesta manhã, que ele fez quando ele estava aqui na terra, do mesmo modo. He's obligated the same way to act when the same crisis arrives. Ele está obrigado a agir do mesmo modo quando a mesma crise chegar. Now, for another few moments, if you stand it, I want to come to my other scripture quickly.
Agora, para outros poucos momentos, se vocês aguentarem isto, eu gostaria de dizer, e ir até a minha outra escritura rapidamente. He is arisen from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. The highest of heaven became the lowest of the earth. O mais alto do céu se tornou o mais baixo da terra. He passed through a city, Jericho, the lowest city in the world. And the littlest man in the city had to look down to see him. Ele passou através de uma cidade, Jericó, a cidade mais baixa do mundo. E o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. That's right. Correto. How low did he come? Com baixo ele se tornou. Did you ever think of it? Você já pensou nisto? He become me, that I through grace might become him. Ele se tornou em mim, para que através da graça eu me tornasse ele. He becomes sin, knowing no sin, that I by sin might be righteous in the sight of God. Ele se fez pecado, não conhecendo o pecado, para que eu, através do pecado, pudesse ser justo diante de Deus. That's what he did for you. Foi isto que ele fez por ti. That's what he did for you, sinner friend, this morning. Foi isto que ele fez por você, amigo pecador, nesta manhã. How could you turn him down? Como você poderia rejeitá-lo? Now, notice. Agora observe. Now that was his earthly work was finished. Agora aquilo foi seu. Sua obra terrestre foi consumada. At the resurrection, he proved everything he said. Na ressurreição, ele provou tudo o que ele disse. Now he's got another work to do that the world knows little about. That's right. Agora ele tem outra obra para fazer, que o mundo pouco conhece. Correto. His next work in his ascension. We want to speak on that for a moment. Sua próxima obra em sua ascensão. Queremos falar sobre isso por um momento. After he's risen from the dead, after he's already here on earth and proving himself alive by infallible proofs, that he's doing the same things that he did when he was here in flesh. Depois dele ressuscitar dos mortos, depois dele já estar aqui na terra e se mostrando vivo através de provas infalíveis, que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez quando ele estava aqui em carne. And here he is walking, breaking bread and eating with them. Oh, the same Jesus. He's proved it. E aqui está ele andando, partindo pão e comendo com eles. Oh, o mesmo Jesus. Ele provou isto. Now the ascension comes. Agora a ascensão chega. Now the time comes. Agora chega o tempo. Did you ever know? The Bible said that he ascended up on high, far above every heaven. Você sabia? A Bíblia diz que ele subiu ao alto, bem distante de através de cada céu. This earth belonged to the devil. Esta terra pertencia ao diabo. Through the fall, this earth was given to the devil. Através da queda, esta terra foi dada ao diabo. Every kingdom of this world is governed by the devil. Cada reino deste mundo é governado pelo diabo. We hate to think that, but the Bible says it is. Odiamos pensar nisto, mas a Bíblia diz. That's the reason we have wars and shooting and fighting and trouble, is because the kingdoms of this world is the kingdoms of the devil. Que esta é a razão pela qual temos guerras, tiros, lutas e problemas. É porque os reinos deste mundo são os reinos do diabo. The Bible said so. Assim diz a Bíblia. And in the great millennium which is to come, the Bible said, "Rejoice, all you heavens, and you holy prophets of the earth, for the kingdoms of this earth have become the kingdoms of our Lord, and he shall rule and reign forever." E no grande milênio que está por vir, a Bíblia diz: regozijai todos os céus, e a vós, santos profetas da terra, pois os reinos desta terra se tornarão os reinos do nosso Senhor. E nós, ele governará e reinará para sempre. Now, they will become. Agora eles se tornarão. We'll have no more war then when he comes, no more sickness, no more trouble. Não teremos mais guerras então, quando ele vier. Não mais enfermidades,
não mais problemas. Now notice, when he had died, Agora observe, quando ele morreu, Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound to hallelujah. Have no tender end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming.